Olá, meus irmãos, boa tarde, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou gravando a aula de hoje, no dia 14 de junho. A nossa EBED de manhã teve um problema técnico, né? E eu estou gravando a aula agora para postar no canal e disponibilizar para vocês, né? Eu já mandei para o grupo, né, os materiais. Então a nossa aula, a nossa disciplina é em defesa da fé, que nós vamos estar ministrando nos períodos de junho e julho, né? E dentro desse tema nós também temos aqui o nosso grupo de WhatsApp em defesa da fé, onde você que não está inscrito na EBED, mas está assistindo, acompanhando, até eu incentivo você a se inscrever, tá? Depois eu mando também um link para inscrição, mas você também pode entrar no grupo de WhatsApp. Esse é o número do meu WhatsApp, manda um olá lá e eu te incluo nesse grupo para que você possa receber os materiais, também estar interagindo comigo, mandando perguntas, fazendo colocações e também com os outros colegas, né, os outros irmãos que estão participando da aula, ok? Na semana passada nós tivemos a primeira aula desse tema, que foi como identificar uma seita, e hoje o tema da nossa aula é cristianismo e outras religiões, uma análise comparativa, ok? Então nós vamos trabalhar esse tema hoje e com isso você vai continuar trabalhando conosco nesse tema em defesa da fé, ok? Então hoje nós vamos falar sobre por que o cristianismo, por que nós saímos em defesa da fé cristã, né? O que há de diferente? Nós vamos falar sobre essa pergunta aqui, ó, a pergunta que não quer calar. O que difere o cristianismo das outras religiões? Né? É legal a gente comparar religiões, né? Já tem um velho ditado, né, que eu vou colocar aqui para vocês, que futebol e religião não se discute, né? Quem já não ouviu esse ditado? Então as pessoas muitas vezes elas ficam constrangidas, elas não querem falar sobre esse assunto, entrar nesse assunto, porque elas ficam desconfortáveis. E existem dois motivos, vamos dizer assim, principais, que é, primeiro, que muitas vezes a religião é uma questão ligada à cultura de um povo, à cultura de uma raça, vamos dizer assim, né? Então, quando você fala da religião, você está falando de algo muito profundo de uma pessoa, né? Porque isso às vezes é muito difícil você evangelizar certos povos, certas etnias, como, por exemplo, a etnia árabe, que tem a sua identidade muito ligada à religião islâmica, né, aos muçulmanos, também o hinduísmo, onde você vê forte na cultura indiana, por exemplo. Não só na indiana, existem outros países também, em alguns países em número menor, mas que abraçam a religião hindu. Então fica muito difícil, fica muito delicado, então as pessoas não gostam de comparar, de ficar falando de religião. E o outro motivo é o total desconhecimento do assunto. As pessoas não falam porque desconhecem, não sabem o que se refere, não sabem nem saber a raiz do que significa religião. Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso. É um pouco incômodo, mas nós temos que nós temos que falar desse assunto, porque nós temos uma missão que é falar do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então nós temos que defender a nossa fé quando nós formos questionados. E também, por quê? O que tem de diferente no cristianismo das outras religiões? Porque todas as religiões, elas ensinam praticamente a mesma coisa. Vamos lá. Todas as religiões têm ensinamentos de preceitos morais. Muitas delas ensinam, claro, todas elas, nós podemos dizer religiões que se consideram boas, né?
o amor, respeito à vida, né? Incentivam seus adeptos a praticarem o bem, a falarem a verdade, a ter um senso de justiça. Então todas elas vão partir para esse caminho. Todas elas ensinam isso. Nenhuma delas vai dizer que ensina o ódio, né? Então, aquelas que se consideram boas. E também elas tentam mostrar o sentido da vida. Então todas elas vão ter uma gênese. O que é uma gênese? É uma explicação para o início da vida. Como começou a vida, como o mundo foi criado, a vida humana apareceu, né? Elas vão ter um final que nós poderíamos falar, no nosso caso é o Apocalipse, mas todas elas têm uma explicação para um propósito. Qual o final, qual a finalidade dessa vida, qual é o propósito disso ter sido criado, né? Uma transcendência. O que é transcendência? É crer em algo além do material, além do que a gente pode tocar, do que a gente pode ver, do que a gente pode ouvir, né? Ou seja, por exemplo, a figura de um criador, né? Ou vários, né? Então o criacionismo ele é ensinado por todas as religiões, não só pelo cristianismo, né? Vida após a morte, que a vida não acaba com a morte, a nossa existência não acaba simplesmente com a morte aqui na Terra, nessa existência física. Ele ensina também que há uma vida após a morte. E também punição e recompensa. Punição para aqueles que não são fiéis aos preceitos e a recompensa para aqueles que são fiéis. Então, se você for ver, em grosso modo, no geral, todas as religiões ensinam a mesma coisa, são iguais. E aí entra aquela frase, afinal, todos os caminhos levam a Deus. Então, todas as religiões são colocadas na mesma posição. Se for ver nesses termos, todas são iguais. Então cada um crê da forma que pensa, da forma que foi criado, do povo, da região do mundo, e por aí vai. Sem falar também de religiões, por exemplo, animistas. O que são aquelas animistas? São que creem nas forças da natureza, geralmente pelas regiões da África, regiões das ilhas do Pacífico, né? Não são grandes, vamos dizer assim, não são grandes religiões que têm grandes adeptos, mas são religiões de um povo, né? E mitologia grega, tem a mitologia egípcia e um monte de situações que têm as suas explicações. Então, se você for olhar, todas as religiões têm no bojo dela um mesmo ensinamento. Agora, por que nós saímos em defesa? Por que nós devemos sair em defesa da fé cristã? Porque queremos mostrar que a nossa religião é melhor? Não. Não é esse o nosso objetivo. Não deve ser esse o nosso objetivo. Então, qual é o verdadeiro motivo? O que diferencia a fé cristã é o próprio Cristo. Então, o nosso desejo, o nosso motivo deve ser mostrar a Cristo como Ele próprio se apresenta nas Escrituras e a sua salvação, ok? Essa deve ser a nossa motivação. E eu queria, nesse momento, já começar com uma frase que é de um livro de um autor chamado Huston Smith, e ele escreveu um livro, As Religiões do Mundo. Ele não é exatamente um cristão, ele escreveu sobre religiões, né? Existe uma cadeira acadêmica chamada ciência da religião. Então, existem pessoas que se dedicam a estudar religiões, né? É uma ciência. E existe aqui no Brasil, Mário Sérgio Cortella, que é um teólogo, né? E ele mesmo, numa entrevista, ele mesmo falou que a diferença dele, né, para um pastor, né, ou de algum sacerdote, né, é que ele, como cientista da religião, como filósofo, ele fala sobre
né, à religião. E o pastor fala de Deus, né, fala mais profundamente. Ele mesmo disse isso. Então, esse livro, esse autor aqui é um cientista da religião. E olha a constatação dele, né? Apenas 2 pessoas surpreenderam meus contemporâneos, levando-os a perguntar não quem é ele, mas sim o que é ele, né? E essas 2 pessoas foram Buda e Jesus. A resposta dada por um foi exatamente oposta à do outro. Buda afirmou claramente que não era Deus, mas apenas um homem, talvez antevendo a disposição de alguns para adorá-lo. Jesus, em contrapartida, afirmou de várias maneiras que era Deus. Então aqui, irmãos, eu quero começar a destacar a diferença de Jesus, do cristianismo, para outras religiões. É a figura de Jesus, né? Buda, ele não disse que era Deus, mas apenas um homem. Mas Jesus afirmou várias vezes que era Deus. Então aqui alguns textos da Bíblia para nós confirmarmos. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 41. Eu vou acompanhar aqui com vocês. Versículo 6, 41. Ele disse aos judeus: eu sou o pão que desceu do céu. No versículo 41. No versículo 48, ele disse: sim, eu sou o pão da vida. E no versículo 51, ele afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Jesus afirmando que ele é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, ele está declarando que ele é Deus. Ele está declarando que ele veio do céu, que ele veio de um outro mundo, né? Não do mundo material. Não que Jesus era um extraterrestre, mas de um outro mundo que não é o mundo material. Jesus é o próprio Deus. No capítulo 8 de João, nós vamos encontrar outras afirmações de Jesus sobre esse assunto, sobre quem ele é, afirmando quem ele é. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. No versículo 23, Jesus disse: vocês são daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Veja como fica claro a intenção de Jesus em dizer que ele veio do céu, que ele não é daqui da terra. Versículo 58 diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Né? Lembram que Deus, ao ter um encontro com Moisés lá no Monte Sinai, o que ele falou para Moisés quando Moisés perguntou quem ele era? Ele disse: eu sou o que sou. Então veja que Jesus sempre falava: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Tem mais textos aqui no capítulo 11, versículo 25, na ocasião em que Jesus vem e ressuscita Lázaro. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E no capítulo 14, versículo 6, o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então veja que Jesus sempre usa eu sou. Ele aponta para ele. Eu sou, ele declara: eu sou o pão do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho. Antes de Abraão, falando para os judeus, antes de Abraão, que é o pai da nação judaica, eu sou antes de Abraão. Então veja como Jesus declarava abertamente que ele era Deus. Ele não se omitiu dessa declaração. E veja bem, todos os adeptos, aliás, todos os fundadores de outras religiões, eles sempre apontavam para alguém. Aquele que começou, por exemplo, o islamismo, Maomé, ele aponta para lá. E Maomé é o seu profeta.
né? Buda mesmo, como nós lemos anteriormente, ele falou, eu não sou Deus, eu aponto um caminho. Mas Jesus não apontou um caminho, e não apontou para outra pessoa. O que ele fez? Ele apontou para si mesmo, eu sou o caminho, eu sou Deus, eu sou o Pai. E ele é autor da criação. Eu tenho outra frase aqui também de um livro em defesa da fé, que existe também um segmento dentro do cristianismo, né, que é diferente, né? Vamos ler aqui a diferença essencial entre o cristianismo ortodoxo, tradicional, bíblico, apostólico, histórico, ou seja, o cristianismo que busca na Bíblia a revelação, e o cristianismo revisionista, modernista e liberal, está na crença sobre a divindade de Cristo. Ou seja, há dúvidas levantadas no meio de pessoas que se dizem cristãs sobre a divindade de Cristo. Então, a revisão essencial modernista procura ver Cristo essencialmente como o homem ideal, ou o homem em favor dos outros, como profeta, que ele foi profeta, rabino, filósofo, mestre. Jesus não foi mestre? Assistente social, né? Psicólogo. Existe um livro do Augusto Cury dizendo Jesus, o maior psicólogo que já existiu, né? Então, na área da psicologia, por exemplo, do tratar com as pessoas, de tratar a alma humana, Jesus foi o psicólogo por excelência. Na psiquiatria, também com ele como psiquiatra, reformador, revolucionário, né, que é revolucionário, queria ver Jesus como um revolucionário da época, sábio ou mago, mas não como Deus encarnado. Jesus foi muitas coisas aqui, mas não podemos deixar de dizer que ele foi Deus. Na última aula, onde nós estudamos como identificar uma seita, né, quando se usa a subtração, reveja lá, as seitas, os movimentos heréticos, querem subtrair da pessoa de Jesus a sua divindade. Eles querem subtrair da pessoa de Jesus pontos que ele... deixa eu desligar aqui. Pontos que ele tem, como a divindade e a humanidade. Então Jesus, ele é Deus, ele não escondeu isso de ninguém, né? Vamos em frente aqui, ou seja, dentro do próprio meio cristão, se assim podemos dizer, há aqueles que negam a divindade de Cristo. Então, queridos, a melhor coisa é deixar Jesus mesmo falar. Vamos deixar Jesus falar. E onde nós ouvimos a voz de Jesus? Dentro da palavra de Deus. Olha aí quantos versículos, que inclusive nós já lemos. João 14,6, João 6,35, eu sou o pão da vida. João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O João 8,53, eu disse, em verdade vos digo que antes de Abraão existisse eu sou. João 10,7, falando que ele é a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor, no versículo 11. Né? Então, vários textos em que nós vemos a humanidade de Jesus, aliás, a divindade de Jesus. E o apóstolo João foi o que mais destacou a divindade de Jesus. Né? E tem um outro texto aqui que eu coloquei quadrinhos aqui para vocês, a fala de Jesus no capítulo 14 com Filipe. Né? Filipe pede, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí Jesus diz, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14, 8, 10. Veja que Jesus declarando abertamente, eu estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, ou seja, quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai. Jesus falando, você está vendo a mim, vê o Pai. Então Jesus não se furtou dessa realidade. O próprio Jesus Cristo é
Deus. Com isso, irmãos, nós vemos, deixa eu buscar aqui a minha imagem. Com isso, nós vemos claramente que Jesus afirmou que ele é Deus. Não se deixou nenhuma dúvida. Agora, nós estamos aqui para defender a fé cristã. Então, há muitos ataques com relação ao que Jesus falou. Então, vamos pensar. Se o que Jesus disse é verdade, e o que nós cremos que é verdade, está provado que é verdade, então Jesus é Deus. Então, mas vamos imaginar, se o que Jesus falou, o que a Bíblia fala não é verdade, então torna Jesus duas possibilidades. Ou ele vamos lá, ou Jesus é mentiroso, ou ele é um louco. Né? Se Jesus não é Deus, o que ele é então? Ou ele é um mentiroso, ou um louco. Né? Ou realmente ele é o Senhor, o Messias e Deus verdadeiro. Só tem essas três possibilidades. Né? Então, se Jesus é um mentiroso, então o que ele falou é mentira, então nós temos que analisar, é verdade isso? Pode ser Jesus mentiroso? E eu digo que não. Seria Jesus um mentiroso? Jesus não poderia ser um mentiroso. Nós vamos analisar aqui e ver alguns argumentos. Né? Porque alguém que afirma ser Deus e não é um bom homem, mas é um homem mau. Né? A mentira. Então vamos lá. Primeiro, por que Jesus não podia ser um mentiroso? Porque ele tinha um bom perfil psicológico, era amoroso, demonstrava compaixão e importava-se com a verdade. Os mentirosos contam mentiras por motivos egoístas para conseguir dinheiro, fama, prazer ou poder. Jesus desistiu de tudo isso. Então analisa comigo. Por que você e eu, como ser humano, já mentimos? Eu já menti. Tá? E por que a gente mente? Primeiro, ou para levar vantagem em alguma coisa. Segundo, para poder escapar de uma punição ou de uma encrenca. Ok? Então, se você já mentiu, também foi por esse motivo. Então, a pessoa mentirosa, ela quer o que? Ganhar vantagem. Ela faz isso por motivos egoístas, ela olha para ela. Né? Eu já vi pessoas mentindo, eu também, como já falei, para se livrar de uma encrenca, de uma coisa errada que eu fiz. Então, ou para conseguir dinheiro, ter fama. Tá? Então, Jesus, ele desistiu de todas essas coisas. E a segunda afirmação confirma a primeira. Por quê? As afirmações de Jesus, de ele ser Deus, não atraíram para ele vantagem nenhuma. O que atraíram para Jesus? Ódio, rejeição, má compreensão, perseguição, tortura e morte. Ele foi morto. Ninguém suportaria isso se fosse um mentiroso. Veja, a causa da morte de Jesus não foi por algo que ele fez, um ato de que ele fez, mas sim pela declaração do que ele é. Se você olhar lá nos evangelhos, você vai ver que Jesus foi levado diante de Pilatos com a acusação dos judeus de blasfêmia, de ele dizer que ele era Deus. Então, quando no direito, no Estado de Direito, ainda mais no Estado de Direito romano, que é a base do direito universal hoje, no direito romano ninguém poderia ser condenado por algo que ele dizia que ele era. Você pode dizer no mundo hoje que você é um monte de coisa. Você é condenado, você é punido pelo que você faz, pelos teus atos, pelas tuas ações, não pelo que você diz que é. Então Jesus, ele foi levado para ser morto não por aquilo que ele fez. O que Jesus fez? Ele curou os enfermos, ele fez o bem para as pessoas, ele conversava com os pecadores. Você não vê Jesus fazendo mal para ninguém. Pelo contrário, ele é a própria vida. E as palavras que ele disse fazem efeito em nossas vidas até hoje. Só que o que Jesus levou em troca disso tudo? A morte. Por quê? Ele simplesmente declarou ser Deus. Isso para o judeu
era uma grande blasfêmia. Então veja que o segundo argumento confirma o primeiro. O perfil de Jesus não era de ser mentiroso. E a segunda, que vantagem ele levou? Nenhuma. Ele levou à morte. Então, e a terceira confirma mais ainda. Os judeus, o terceiro argumento, os judeus eram o povo menos provável em adorar um homem. E Jesus sabia disso. E estava ciente, afirmando que o seu propósito era morrer. Veja, o povo judeu, no passado, no Antigo Testamento, lá na época dos reis, o povo judeu era um povo propenso à idolatria. Era um povo propenso a adorar falsos deuses. Por muitas vezes eles deixaram de adorar o Senhor e começaram a praticar idolatria. Foi por causa disso que Deus, durante muito tempo, alertou-os pelos profetas que Deus queria mandar nações para destruir Israel, destruir Judá e levar cativo o povo para essa terra. Então foi o que aconteceu. Aí veio o cativeiro babilônico, primeiro levou as tribos de Israel, depois levou Judá. Aí teve o ministério profético de Daniel, e depois o povo, depois de 70 anos, o povo voltou para a sua terra. Aí você vai ler a história no livro de Neemias, no livro de Esdras e de alguns profetas menores. Irmãos, nesses 70 anos Deus tratou duro com esse povo, e esse povo, depois que voltou do cativeiro, nunca mais se deixou levar pela idolatria. Veja o tratar de Deus. Até ali os dias dos reis de Israel, o povo era um povo voltado à idolatria. O coração deles era um coração propenso à idolatria. Depois desse tratamento, o povo de Israel continuou um povo teimoso, difícil, mas nunca mais cometeu o pecado de idolatria. E dentro da diferença entre o livro de Malaquias e o primeiro evangelho, essa história, esse tempo de história, são 400 anos, é o chamado período interbíblico, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Nesses 400 anos, esse povo foi muito tratado. A história secular, se você lê alguns livros históricos, um povo que sofreu na mão do domínio grego, da cultura grega, depois vieram os romanos, e aí chega Jesus na época do Império Romano dominando o mundo. Então, nessa história, o povo judeu era um povo que não aceitava o domínio romano por causa da idolatria. E era um povo, então, que não aceitaria adorar um homem. E Jesus sabia disso. O povo judeu não aceitaria adorar um homem, tanto é que eles só enxergam Jesus como um homem e não como o Messias prometido. Eles não conseguiram ver em Jesus o Messias prometido. Então, por isso que Jesus sabia que esse povo não iria adorar um homem. Mas Jesus, mesmo assim, afirmava: eu sou Deus, eu sou o pão da vida, eu e o Pai somos um. Ele sempre afirmou isso. Então, Jesus não poderia ser um mentiroso. Se ele fosse um mentiroso, a palavra dele ele não iria sustentar até o final. Quem é que morre por uma mentira? E o mesmo vale para os discípulos. Se fosse os discípulos que mentiram. Hoje, os acusadores da fé cristã, eles querem dizer, foram os discípulos que mentiram. Então a gente usa o mesmo argumento. Os discípulos também não manifestavam traços psicológicos de mentirosos. Segundo, não havia motivo egoísta, porque todos eles escolheram o mesmo que Jesus, sofrimento e morte. Logo provaram a sua sinceridade através do martírio. Então, é a mesma coisa. Os discípulos, eles até o final de sua vida, eles afirmavam que Jesus Cristo havia ressuscitado e que ele era Deus. E todos os apóstolos morreram também, a mesma coisa. E os apóstolos, vejam bem, eles foram todos mortos, foram de forma martirizados.
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi morto ao fio da espada, alguns foram mortos cozinhados em óleo, foram despelados, foram mortos de forma violenta. O único apóstolo que morreu de causas naturais, mas mesmo assim exilado numa ilha de condições de vida terríveis, foi o apóstolo João, para poder escrever o Apocalipse. Mas mesmo assim morreu de uma situação triste, num lugar de muito insalubre, uma ilha, exilado, preso na solidão. Por quê? Porque ele afirmava que Jesus é Deus e que Jesus ressuscitou. Então os apóstolos não tinham por que mentir. Ninguém, irmão, sustentaria uma mentira para morrer. Se fosse uma mentira, eles diziam, não, para, gente, nós estamos mentindo, nós inventamos essa história, e pronto, chega, deixa para lá, a gente vai levar nossa vida adiante. Não fizeram isso. E o terceiro argumento é que não poderiam também ter acreditado que obteriam sucesso, porque sabiam que cada judeu se sentiria chocado e horrorizado com essa blasfêmia. Como eu falei, o povo judeu considerava blasfêmia você se equiparar, você se colocar como Deus. E a blasfêmia essa blasfêmia deveria ser punida pela lei que eles criam com a morte por apedrejamento. Então, irmão, se Jesus fosse um mentiroso, ele seria o mais asqueroso, enganador, astuto, blasfemo e satânico que o mundo já conheceu. E mesmo se fosse um mentiroso, ele conseguiria seduzir bilhões de pessoas? Eu te pergunto isso. Será que uma mentira conseguiria causar o que o cristianismo causou até hoje, de transformar milhões de pessoas? Vamos mais para frente aqui, irmãos. A outra opção é que se Jesus deveria ser louco. Jesus seria um louco. Talvez Jesus não fosse nem Deus, nem mentiroso. Ele acreditasse sinceramente que era Deus. Ou seja, seria um louco. Sendo assim, ele não seria moralmente mau, enganando as pessoas. Mas ele era mentalmente mau, enganando a si próprio. Então não seria mais digno de confiança do que um mentiroso. Não deveria ser digno de confiança, da mesma forma, porque é um louco. E existe uma psicopatologia chamada complexo de divindade. Tem muitos homens que têm esse traço de complexo de divindade, e eu fui estudar isso aí um pouquinho, até profissões. Geralmente se manifesta esse tipo de patologia em profissões. Não vou aqui citar nenhuma profissão, tá? Mas o traço de caráter desse tipo de patologia é egoísmo, narcisismo, inflexibilidade, indiferença, previsibilidade, incapacidade de compreender e amar os outros como são e de se relacionar. Então, uma pessoa que se acha Deus, mas não é, ela é uma pessoa geralmente egoísta, só pensa nela, no satisfazer a ela. Todos têm que satisfazer a ela. Ela é o centro das atenções. Narcisismo, aí entra o narcisismo. Ela é o padrão de tudo, de beleza, padrão de moral, padrão de comportamento. Entra o narcisismo. E uma pessoa inflexível, que ela não consegue abrir mão da sua maneira de pensar para entender o olhar do outro. É uma pessoa que tem uma indiferença com relação aos outros porque se acha superior. Então, para ela, os outros não importam. É uma pessoa muito previsível nas suas colocações. Tem a incapacidade de compreender e amar os outros como são e de se relacionar, justamente porque ela se acha superior. Isso tudo, irmãos, é o extremo oposto da personalidade de Jesus revelada na Bíblia. Então Jesus não poderia ser um louco se afirmando ser Deus. Por quê? Porque senão ele teria esses traços de caráter. Se você perceber bem, Jesus era completamente oposto. Nós podemos dizer que Jesus era um egoísta? Não. Que ele era inflexível
ele não conversava com as pessoas ali, procurando entender e ensinando, né? Ele era indiferente ao sofrimento humano? Claro que não. Ele amava as pessoas e continua amando como são, e consegue se relacionar com qualquer tipo de pessoa, desde o doutor da lei até aquela mulher samaritana tão simples, até com o publicano Zaqueu. Ele conseguia se relacionar com pessoas de qualquer nível social. Por quê? Porque Jesus era o próprio Deus, ele não era louco, né? E se os discípulos fossem loucos, né, que ele, na verdade, eles seriam os loucos, de inventaram um personagem fictício mais atraente da história, né? Os escritores dos evangelhos, eles seriam os melhores autores, né? Mas eles se inventaram um Jesus sobre o qual falavam. Se eles forem loucos o suficiente para inventar esse Jesus tão carismático, um louco não poderia ter inventado um único capítulo dos evangelhos, muito menos o seu todo. Pode a insanidade mudar a vida de tantas pessoas para melhor ao longo dos séculos? Veja, o grande testemunho do cristianismo nos dias de hoje, irmãos, é a transformação que ele faz na vida das pessoas, o que ele faz na nossa vida. Você tem a vida transformada pelo Senhor Jesus? Você é um testemunho dessa verdade? Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que Jesus fez na minha vida, como ele transformou a minha vida, como ele mudou a minha forma de pensar, de agir. O que eu creio hoje, a forma com que eu vejo o mundo, foi totalmente mudada. Porque agora, se isso fosse uma loucura, né, de confundir o homem com Deus, ela não teria poder para fazer isso, né, e faz isso na vida de bilhões de pessoas, né? E o terceiro argumento: quem foi o primeiro a ser enganado? Né? Quem quer que tenha sido o primeiro a ser enganado? O que gerou esse engano? É tão difícil afirmar de onde surgiu essa loucura, como é dizer qual foi a origem e a motivação da mentira. Então, meus irmãos, os discípulos não seriam loucos de criar essa história. E mesmo porque, o que eles ganharam com isso? Eles ganharam fama? Eles ganharam poder? Ganharam dinheiro? Não. Eles ganharam o desprezo, ganharam a morte, ganharam aqui no mundo nada, mas ganharam a vida eterna, né? Então, os discípulos não podiam ser loucos, né? Então, veja bem, se Jesus não é mentiroso e nem louco, ele só pode ser o que ele disse que é, Deus. E se Jesus é, os outros não são, né? Se somente Jesus é, os outros não são. Veja, aqui entra o que nós chamamos de verdade absoluta. Então nós vemos todos esses textos e toda essa argumentação, e eu chego à conclusão que só Jesus é. Então não existe duas verdades, existe só uma. Ok? Então, se Jesus é, então eu excluo todos os outros. Mas nós temos que entender que, fazendo isso, nós estamos trabalhando no campo da verdade absoluta. O mundo hoje prega uma verdade relativa, ou seja, cada um tem a sua própria verdade. Por quê? O mundo hoje, ele quer basear as suas ideias no humanismo. O homem é o centro. O homem é o centro do pensamento. E como o homem é um ser tão contraditório, tão diferente, né? Então eles querem o quê? Relativizar a verdade. Então cada um constrói a sua verdade. Mas nós temos o poder da revelação, que é as palavras de Cristo. Elas são absolutas. E então, em Mateus, por exemplo, capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Abrogar significa
mudar, alterar. Não, Jesus disse que ele veio para cumprir. E confirmando no livro de Mateus 7, 12, versículo 12, Jesus disse também: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está falando aqui do nosso comportamento, baseado na palavra lei. Aí você leva lá o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? E os profetas, levando o que? Os profetas maiores, os profetas menores. Então, abrangendo todo o Antigo Testamento. Jesus veio cumprir. Então, as palavras de Jesus entram no campo do absoluto, a verdade absoluta. A Bíblia para nós é a verdade absoluta. Mas, ao fazer isso, em contraposição com o mundo, nós vamos ser chamados de fundamentalistas, de radicais, de intransigentes, de rígidos, inflexíveis, severos, duros e implacáveis. Por causa do quê? Do relativismo. Todas as religiões levam a Deus, nós temos que respeitar, ter tolerância religiosa. Irmãos, eu não quero com isso aqui dizer que nós não devemos nos relacionar com pessoas de outra fé religiosa. Né? O que nós estamos aqui dizendo, o propósito da nossa aula, né, e nós vamos falar um pouquinho disso para fechar, mas com isso, nós não estamos querendo dizer que eu não posso me relacionar, que eu não devo respeitar as pessoas de outra fé. Eu tenho que respeitá-las, mas eu tenho também que ter a minha posição em defesa da minha fé. E a minha defesa é que Cristo é o que faz a diferença. Então nós vamos ver aqui, para fechar nossa aula, propósito. Primeiro, o propósito. O nosso propósito não foi dizer que o cristianismo é perfeito, pois sofre com a influência humana. E a história mostra os erros da igreja e não escondemos isso, ok? Então veja bem, o cristianismo, se nós formos olhar e colocar o cristianismo como uma das religiões do mundo, né, o cristianismo em si não é perfeito, porque o homem está aí, onde tem a presença do homem. Então nós vamos falar aqui da igreja, né, como igreja. A igreja não é perfeita, a igreja tem a influência humana, e a igreja na história cometeu muitos erros, como o homem comete erro, e a igreja contemporânea também tem cometido muitos erros. Ok? Os erros existem por causa do homem, não por causa do Cristo. Mas a doutrina cristã, a doutrina que a Bíblia ensina, ela é a verdade. Porque nosso propósito é dizer que Cristo é perfeito, a sua salvação é perfeita, a sua palavra é perfeita. Então, o que tem de diferente do cristianismo com os outros segmentos religiosos? É o próprio Cristo. E eu quero fechar, então, com essa afirmação aqui de Blaise Pascal, que viveu de 1623 a 1662 e foi um grande cientista, foi matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo católico. E ele disse o seguinte: qualquer homem pode fazer o que Maomé fez, porque ele não operou milagres, ele não foi predito. Nenhum homem pode fazer o que Cristo fez. Então veja, quando a frase de Blaise Pascal mostra que qualquer pessoa que tenha sido líder de uma religião, como por exemplo aqui ele citou Maomé, né? Maomé, qualquer outra pessoa poderia ter tomado o lugar dele, né? Porque o que ele fez, qualquer homem poderia fazer. Mas eu quero perguntar, alguém mais poderia fazer o que Cristo fez? O que Jesus Cristo fez? Se até os demônios sabiam quem era Jesus, até os demônios. Se você pegar na Bíblia, você vai ver todos os encontros de Jesus com pessoas endemoniadas, você vai ver o demônio falando: Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho do Altíssimo.
Até os demônios sabiam. Então a diferença é Jesus Cristo. Eu quero aqui citar uma frase que eu ouvi há muito tempo do cantor Nelson Ned, que já é falecido e se converteu ao cristianismo. E ele disse numa entrevista, essa frase me marcou, que ele não se converteu a uma religião, mas ele se converteu a um homem. E esse homem é Jesus. Então, queridos, aí está a diferença. Por que o cristianismo é diferente de outras religiões? É a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Ele que devemos pregar. É a Ele que devemos devotar a minha vida, a nossa vida. Nós podemos adorar Jesus, porque Ele é Deus. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você lê em Colossenses, se você lê o próprio livro de João, as epístolas de Paulo, você vai ver que Jesus é o próprio Criador. Por Ele foram feitas todas as coisas. Jesus tem atributos de Deus. Em todos os atributos de Deus, Jesus tinha. Né? E hoje, em espírito, glorificado no céu, ele está assentado à destra do Pai. Ele é a diferença. É Ele que faz a diferença. Amém? Então, essa análise comparativa não é para dizer que a nossa religião é melhor. Não. É dizer que Cristo é perfeito, que Ele é Deus. Amém? Eu quero orar com você. Pai querido, eu oro para que aquele que assistir esta aula seja fortalecido na fé em Jesus Cristo. Nós apontamos para Cristo, assim como Cristo apontou para si mesmo. Ele não apontou para outro. Ele é o centro de tudo. Eu quero viver um evangelho cristocêntrico. Eu quero viver um evangelho em que Jesus seja sempre o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Por isso eu te louvo, Senhor. E peço que o Senhor abençoe meus irmãos, abençoe a nossa igreja, abençoe nossos irmãos de outras denominações, abençoe o nosso país, que o nosso país precisa de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa oportunidade. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero de novo reforçar aqui que nós temos o grupo de WhatsApp da matéria em defesa da fé. Eu vou, assim que eu terminar aqui a gravação, eu vou colocar no ar no canal do YouTube e vou mandar um lembrete aí para vocês acompanharem. Compartilhe com outras pessoas. Se você acha que tem sido bom, que tem sido edificante para você, compartilhe, né, com outras pessoas, pode ser, essa é uma ferramenta que nós temos usado na igreja para dar continuidade ao ensinamento. Você tem podido até talvez acompanhar os outros professores na EBED, né, que tem sido muito bom. Então, faça isso, né? Transmita também essa palavra. E semana que vem a gente continua. Tenho certeza que nós vamos conseguir fazer a live como normalmente estamos fazendo. Tá? Se você tiver algum comentário, pode fazer também pelo canal do YouTube ou pode fazer lá no próprio YouTube, né? E que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de vitória, pregando Jesus Cristo, né? Anunciando Jesus, e que ele está com você nesses momentos, nesses dias de isolamento, de dificuldade social que nós estamos vivendo, e o nosso país precisa de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém.